Aleluia. Jesus trouxe você nesta noite, nesta casa, para dizer: eu sou contigo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está nesta noite aqui, meus irmãos. E nós vemos aqui que Jesus, ele desce para o tanque de Betesda. Irmãos, Betesda significa em hebraico casa de misericórdia. Aleluia. Um lugar, irmãos, de sofrimento. Olha o que diz no versículo de número 3. O que havia, irmãos, neste tanque de Betesda, havia grande multidão de enfermos. Não era um, não era 3, 4 enfermos, não, era uma multidão de enfermos. E havia enfermos de todos os tipos. Havia coxos, havia paralíticos, havia cegos. Aleluia. E Jesus chegou naquele lugar. Aleluia. Eu imagino, irmãos, o desespero que era estar ali naquele lugar. Eu imagino o desespero daquelas pessoas que estavam naquele lugar há muito tempo, esperando uma cura, esperando um milagre, pessoas que estavam ali sem esperança, assim como este homem se encontrava sem esperança, excluído da sociedade. A Bíblia diz que havia uma festa em Jerusalém, porque estes homens não estavam na festa como era costume de todos os judeus, participarem das festas judaicas, das festas religiosas. Mas o texto diz que este homem estava neste lugar. Então estas pessoas, elas se excluíram da sociedade pelas suas enfermidades. Outro ponto importante que nós precisamos entender, irmãos, é que naquela época os leprosos eram excluídos à força por conta da sua enfermidade contagiosa. Mas estes homens, eles não eram excluídos pelos demais moradores, mas eles se excluíram, porque não tinha condição, irmãos, naquela época de um paralítico sobreviver num convívio, porque naquela época não existia o que existe hoje, cadeira de rodas, cadeiras motorizadas. A pessoa hoje que tem uma deficiência, irmãos, ela consegue sobreviver sozinha. Agora imagine naquela época, não havia asfalto, as pessoas passando ali, rastejando. E estes homens estavam nesta situação, estas pessoas aqui. Jesus aparece ali, aleluia, na casa de misericórdia. E nesta noite, irmãos, aqui é o lugar da casa de misericórdia. Aleluia. Aleluia. Chegou nesta casa. Aleluia. Se você está com uma enfermidade, eu não sei o que você está passando, eu quero dizer para você nesta noite: o Espírito Santo de Deus está na casa. Glória a Aleluia. Deus. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Aleluia. E nós vemos que Jesus chegou ali, meus irmãos. Então nós vemos aqui que há um sofrimento destas pessoas. Todos ali, irmãos, estavam com o mesmo pensamento. Todos ali estavam buscando um milagre. E é interessante porque todos estavam buscando a mesma coisa. Aleluia. E este homem estava ali triste. Todos estavam esperando o movimento das águas, porque o texto diz que assim que a água se movimentasse, o primeiro que entrasse na água, este era curado de qualquer enfermidade. Mas então o problema, irmãos, estava em entrar naquela água. O problema era entrar no tanque, visto que você, como este homem, era um paralítico. Como este homem ia atravessar uma multidão rastejando pelo chão, meus irmãos? Então nós vemos aqui que havia uma competição naquele lugar, um lugar terrível de sofrimento, um lugar de competição para receber o milagre. Aleluia. Mas nesta noite aqui, irmãos, nós podemos ter a certeza que o milagre não é para um. Aleluia. A mesa já está posta aqui, o milagre é para todos. Aleluia. O Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o desespero, uma competição. Qual era, irmãos, os contras deste homem para receber o milagre? Este homem era paralítico. Ele estava ali há 38 anos. Então nós entendemos o quão difícil era para este homem receber a bênção. 38 anos, irmãos. Como que este homem não era curado estando ali 38 anos? Muitas das vezes nós lemos este texto e parece algo simples chegar a este tanque. Mas aqui o texto diz que era uma multidão. Aleluia. Parecia difícil para este homem. Por isso ele estava nesta situação há muito tempo. Este homem não tinha, irmãos, ninguém que o ajudasse a chegar neste tanque. Era um ponto importante. Eu imagino que este homem, em todo o tempo que ele ficou naquele lugar,
ele devia ter visto muitos sendo curados. Pessoas que haviam chegado em 2 dias naquele tanque, receberam a ajuda de seus familiares e foram curados. Agora imagine, irmãos, o desespero deste homem, a decepção deste homem, ao estar ali 38 anos, em uma situação terrível, vendo as pessoas receberem um milagre, vendo as pessoas saírem curadas, saltando de alegria, e ele permanecendo naquele lugar triste, sofrendo. Aleluia! Nós vemos, irmãos, uma história parecida no cenário bíblico, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Se você estiver com sua Bíblia aberta, vá para lá, para você acompanhar o texto. Aleluia! No versículo de número 1 ao 12, nós vamos ver a história do paralítico de Cafarnaum. E este homem era um paralítico, mas o texto, irmãos, mostra a diferença, porque este homem de Cafarnaum, paralítico, ele tinha 4 homens que o ajudavam a receber o milagre. Aleluia! Este homem tinha 4 pessoas que o ajudavam a receber a sua cura. O texto diz que Jesus estava em uma casa e Jesus realizava milagres. Jesus estava curando enfermos, como este homem aqui, e havia também uma multidão. Mas este homem tinha 4 pessoas, e o texto diz que os 4 homens foram pelo telhado para levar este homem até Jesus. E Jesus, vendo-lhes a fé, curou aquele homem. Aleluia! Então, meus irmãos, este homem aqui de Cafarnaum, este paralítico, ele tinha ajuda. Nós estamos vendo a diferença daquele homem, não tinha ajuda de ninguém. Quem sabe, meus irmãos, você está sozinho. Quem sabe você está se sentindo desanimado, não tem ninguém por mim. Aleluia! Quem sabe a tristeza tem batido ao seu coração pelas madrugadas. Quem sabe você chora, aleluia, e ninguém vê. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus, ele tem enxergado. Jesus, ele tem enxergado os momentos de dificuldade que você tem enfrentado. Aleluia! Eu quero dizer para você que hoje é um milagre na sua vida. Aleluia! Então nós vemos, irmãos, aqui por este texto, que há 3 tipos, irmãos, de fé para que nós recebemos a cura. O primeiro tipo de fé, irmãos, é a fé daquele que está sendo curado. Aleluia! Nós vemos lá, irmãos, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 29, nós vamos ver a cura dos 2 cegos. Nós vamos ver estes 2 cegos sendo curados por Jesus, e quando Jesus cura eles, Jesus diz para eles: então seja feito como vocês creem. Então existe a fé daquele que está precisando da cura. Aleluia! Mas também existe, irmãos, pessoas que têm fé por nós. A fé de pessoas que têm fé que o milagre na nossa vida pode acontecer. E nós vemos aqui, irmãos, no paralítico de Cafarnaum é um grande exemplo. Porque quando Jesus curou aquele homem que os rapazes levou ele pelo telhado, nós vamos ver que o texto vai dizer: Jesus vendo-lhes a fé. Jesus falou no plural. Então quer dizer que Jesus viu a fé daqueles homens que levaram aquele homem até lá. Homens que não tinham egoísmo, mas que se compadeceu daquele homem. Aleluia! Então existe também a fé de outras pessoas em prol da nossa vida para que o milagre aconteça. Também existe, irmãos, a fé daquele que está curando. Aleluia! Quem sabe aqui este homem não tinha ninguém, irmãos. Este homem não tinha ninguém que tinha fé que ele seria curado. Quem sabe você, meu irmão, não tem mais ninguém. Ninguém acredita que o milagre vai acontecer na sua vida. Muito menos você acredita que o milagre de Deus possa acontecer na sua vida. Talvez você tenha esperado tanto tempo, irmãos. Talvez você tenha esperado tanto tempo e acha que é impossível, que não vai acontecer. Mas nesta noite, aleluia, Jesus chegou na casa de misericórdia. Aleluia, com um milagre para a sua vida. Aleluia. Este homem aqui, meus irmãos, ele estava desanimado. Ele estava triste ali, irmãos. Eu imagino. Há um processo de cura para Jesus na nossa vida, meus irmãos. Aleluia. Jesus, quando chegou, eu imagino Jesus chegando, irmãos. Permita-me a ilustração. Jesus chegando naquele tanque de Betesda e observando aquele homem. Porque o texto diz, no versículo de número 6, se você estiver com a Bíblia aberta, acompanhe por favor. Versículo de número 6 do capítulo 5. E Jesus vendo este deitado, aleluia.
primeiro passo, irmãos, é Jesus nos ver. Aleluia. Eu imagino a situação, o momento em que Jesus chegou ali naquele tanque e viu aquele homem. E aquele homem viu a Jesus. Imagina a cena linda, a cena maravilhosa de Jesus olhando para aquele homem. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele tem te visto. Aleluia. Ele tem visto o seu sofrimento, o seu dia a dia conturbado, sofrido, triste. Ele tem visto, irmãos. Ele nos vê, Ele nos enxerga. Aleluia. Uma prova, irmãos, de que Jesus está com os seus olhos atentos para nós está em João, no Evangelho de João, ainda um pouco mais atrás, no capítulo de número 48, quando Jesus vê a Natanael. Aleluia. Filipe anuncia para Natanael que Jesus o Messias aparecia. Aleluia. Mas Natanael não acreditava. Quando Filipe fala que Jesus era de Nazaré, Natanael vai perguntar: haveria alguma coisa boa vinda de Nazaré? Então ele não acreditava que Jesus, realmente aquele Jesus que Filipe falava, era o Messias, era o enviado de Deus. Então ele vai descer com seus próprios olhos para ver. Ele quer ver se realmente aquele é Jesus. Mas o que ele não sabia é que Jesus já tinha visto ele bem antes de Filipe ter o chamado. Aleluia. Deus tem te visto, irmão. Por mais que você pense que não, Ele está com seus olhos atentos. Aleluia. Você é filho dEle. Ele tem um amor por você. Ele morreu na cruz, meus irmãos, não foi em vão. Foi por nós que Jesus morreu. Aleluia. E quando Natanael está descendo, imagina a cena. E ele diz, Jesus disse para todos que estavam ali: aí vem um homem que não há nele dolo. Jesus estava querendo dizer: aí vem um homem que não há nele vergonha. Jesus citou uma qualidade daquele homem. E quando ele ouviu que Jesus falou isso, ele perguntou: da onde me conheces tu? E Jesus vai dizer para ele: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo de uma figueira. Aleluia. Como que Jesus viu ele lá, meus irmãos? Aleluia. Ele é poderoso. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesta noite, que está debaixo da figueira igual Filipe, Jesus está te vendo. Aleluia. Eu me lembro de Elias debaixo do pé de zimbro. Aleluia. Que estava ali pedindo a Jesus, a Deus, uma morte. Deus me mate. Eu não aguento mais, estou sendo perseguido, só me faltou eu. Só sobrou eu de profeta e querem me matar. Mate-me mais o Senhor, mate-me. Foi o que ele pediu, o texto diz, deixa bem claro. Elias pediu a morte debaixo de um pezinho. Mas apareceu o anjo, aleluia, com alimento, para saciar a sua fome, para revigorar a sua saúde nesta noite. Jesus está fazendo o mesmo aqui, irmãos. Jesus está preparando o alimento no deserto para você. E Ele vai tirar você desta figueira que você está. Glória, glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que Jesus ele conhecia também o estado deste homem, ainda no versículo de número 6. O primeiro passo foi Jesus ver este homem. Agora no versículo 6 ainda, Jesus vai dizer, o texto vai dizer: e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo. Como que Jesus sabia, meus irmãos? Isso nos mostra uma onisciência de Jesus, uma onipresença. Por isso que eu imagino que Jesus já desceu para o templo de Betesda sabendo que havia aquele homem lá. Aleluia. Jesus conhece o nosso estado, irmãos. Por mais que as dificuldades sejam grandes na nossa vida, Deus ele está com os olhos atentos. Ele sabe o que nós passamos. Irmãos, ninguém enxergava quanto tempo este homem estava lá. Por quê, irmãos? Porque ele estava lá no mesmo lugar ainda. Se alguém tivesse se compadecido daquele homem, ele tinha sido curado há mais tempo. Mas ninguém via o sofrimento daquele homem, porque o texto diz que Jesus encontrou ele deitado. Aleluia. Irmãos, isso é qualidade de alguém que quer receber uma cura. Deitado, tudo bem que ele era um paralítico, mas ele deveria estar pelo menos perto do tanque. Mas não julgando ele, irmãos. Imagine este homem. Imagine este homem. Talvez se fosse hoje, irmãos, no nosso meio, na nossa atualidade, este homem tinha tirado a sua vida. Porque muitos não suportam o sofrimento. Imagine o sofrimento deste homem, irmãos. Aleluia. Mas Jesus chegou ali, meus irmãos.
aleluia, realizou um milagre na vida daquele homem, aleluia. Jesus está vendo você, Jesus está vendo que você está sem forças para caminhar, aleluia, Ele está atento, glória a Deus. Então Jesus, Ele viu o estado daquele homem, aleluia, e Jesus vai perguntar algo para ele naquela noite, naquele dia. Quer explicação? É o que Jesus perguntou para ele. E eu fiquei me perguntando, por que Jesus perguntou uma coisa tão óbvia para aquele homem? Eu imagino Jesus olhando para ele e perguntando, quer explicação? É a mesma coisa, irmãos, que um perguntar para o outro, você quer ser feliz? A resposta é lógico, quem quer sofrer, meus irmãos? E eu imagino que quando este homem ouviu a pergunta de Jesus, quer explicação? Eu imagino que Jesus estava aqui também com seus discípulos. O texto não diz, mas eu imagino que Jesus estava com seus discípulos aqui. Então, quando aquele homem ouviu Jesus perguntando, quer explicação? Eu imagino que ele pensou, esses aí vão me ajudar a entrar no tanque, já que ele está perguntando. Porque olha a resposta que ele dá para Jesus no versículo de número 7. O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Ou seja, ele estava reclamando já aqui. Ele achava que Jesus, juntamente com mais alguém, poderia colocar ele no tanque. Aleluia, mas aqui, irmãos, teria que ter um tempo de espera para que a água se agitasse. Porque ninguém sabia a hora que a água iria se agitar. Ele achava que Jesus iria ajudar ele ali, eu imagino. Este homem vai me ajudar a colocar no tanque. Por isso que ele fala isso. Aleluia, mas ele não sabia que Jesus iria curar ele naquela noite, naquele dia. Aleluia. Muitas das vezes você acha que o seu milagre vai demorar um pouquinho mais para chegar. Muitas das vezes você acha que a sua libertação ela vai demorar um tempo para acontecer. Aleluia, mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus, o dono do milagre, está neste lugar. Aleluia, ele está com aqui, irmão. Ele é poderoso para fazer. Ele é fiel. Aleluia. Olha o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, irmãos, no capítulo de número 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus aliviou este homem. Aleluia. Jesus vai aliviar você também nesta noite, em nome de Jesus. Pelo poder desta palavra, irmão. Pelo poder desta palavra, eu quero profetizar sobre a vida sua nesta noite. Que o milagre vai acontecer hoje na sua vida, não é amanhã, não é depois de amanhã. Jesus marcou esta noite aqui, aleluia, para realizar o milagre na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Aleluia, Deus é poderoso, Deus é fiel, e Jesus vai curar aquele homem. Levanta. Olha o que Jesus disse, irmãos, no versículo de número 8. Levanta-te, tome a tua cama. Olha que palavra poderosa. Quantas vezes nós não ouvimos isso nos evangelhos? Levanta-te, toma a sua cama e vai. Olha o que Jesus falou para Lázaro. Lázaro, sai para fora. Jesus, irmãos, ele só cura dando ordem. Levanta da cama, pode ir embora. Tua fé te salvou. Lázaro, sai para fora. Aleluia, Jesus hoje está decretando na sua vida, levanta-te, tome a sua cama. Aleluia, e antes, o milagre está acontecendo na sua vida hoje. Glória a Deus, você vai perceber. Aleluia, muitas das vezes você não acredita no seu milagre, mas Jesus, irmãos, Ele faz mesmo assim. Aleluia, Jesus faz, irmãos, Jesus realiza, é o que nós vemos aqui, nos 3 tipos de cura. Muitas das vezes você não tem mais fé, mas Jesus está vendo, Ele não dá nada para nós que nós não possamos suportar. Aleluia, Jesus aqui curou este homem. E o interessante, irmãos, aqui no versículo de número 14 deste texto, nós vamos ver aqui aonde Jesus vai encontrar este homem. O texto diz que Jesus encontrou este homem no templo. Isso significa, irmãos, que este homem já voltou para o seu convívio. Jesus quer colocar alguém aqui de volta no convívio. Pessoas que estão se excluindo por conta de problemas não resolvidos. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus está falando por meio desta palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus está querendo agora, hoje, tornar alguém para o convívio novamente. Aquela pessoa que está deprimida, embaixo de angústia, de depressão, o Espírito Santo de Deus quer curar nesta noite. Aleluia. Creia no Senhor Jesus
negócio. Este homem já tinha sido curado. E ele foi para o templo, quem sabe foi agradecer. Isso é uma coisa boa, o agradecimento. Então nós vemos aqui este homem com Jesus no templo. E agora, meus irmãos, eu imagino Jesus falando para ele: tua estação, agora você, meu irmão, está curado. Vá e não peques mais. Isso dá a entender, irmão, no texto, que este homem ficou naquela situação como um paralítico. Por quê, irmãos? Porque ele havia pecado lá atrás. Ele devia ter cometido alguma coisa para estar naquela situação. Mas aqui, irmãos, nós vemos, aleluia, que Jesus curou este homem. Mas ele estava ali por conta de um pecado que ele devia ter cometido no passado. Nós sabemos, irmãos, lá em Gálatas diz, no capítulo 6, no versículo 8, que quem planta para a carne, da carne colhe corrupção, mas quem planta para o Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Aleluia. O que você tem plantado, irmãos? O que você tem plantado, igreja? Jovens, o que vocês têm plantado na presença de Deus? Este homem estava aqui, mas Jesus deu, irmãos, a oportunidade de um recomeço na vida deste homem. Aleluia. Isaías profetizou acerca de Jesus Cristo, irmão. Isaías 53, versículo de número 4. Olha o que ele diz: e tomou sobre si as nossas enfermidades. Interessante que ele diz: e tomou. Ele não perguntou para nós: você quer que eu leve sua enfermidade? Aleluia. Mas ele tomou. Isso é interessante, é lindo, irmão. Jesus, ele tomou as nossas enfermidades e já levou as nossas dores. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquele dia. Aleluia, estamos livres da enfermidade. Jesus já levou sobre ele, é somente nós cremos. Aleluia. Jesus levou as nossas enfermidades na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E para encerrar, irmãos, eu acho lindo o versículo de número 15 do capítulo 5. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Você vai anunciar o milagre que Jesus fez na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, irmãos, pelo poder desta palavra. Pelo poder desta palavra, você vai subir aqui neste púlpito e vai anunciar o milagre que Jesus vai fazer na sua família. Aleluia, você vai voltar para o convívio. Aleluia, de uma hora que você sair, você vai voltar. E você vai contar a bênção aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja grandemente.